Porque para você estudar o significado da palavra, não é esse o procedimento. Mas você colocar uma teoria documentária, que é hipotética, para fazer uma análise de uma palavra, sendo que você tem outros recursos. Não é assim que se faz léxico. Tanto que não é teoria, é uma hipótese. Porque é uma hipótese, né? E mesmo para hipótese é problemática, né? Porque para eu ter uma hipótese é dados. E os dados eu não tenho. São suposições, né? É hipótese sobre hipótese. Agora, tudo bem, vai defender hipótese. A colocar isso num léxico, num dicionário, é prejudicar toda a nossa concepção de original. A gente brinca, vai no original, né? O aluno vai lá no original, vê a palavra, né? Vai falar da teoria, se souber o que é a teoria, né? Senão vai citar sem saber o que é. Pode continuar? Então aqui eu coloquei, né? Os autores induzem-se para a palavra com base em Wellhausen e não na análise da ocorrência. Utilizam até a teologia do Antigo Testamento do Orner para explicar o significado da palavra e não o texto bíblico ou qualquer análise de língua. Agora, perceba interessante, quando o texto diz o contrário, os textos que ele citou está dizendo que foram uma espécie de achando uma espécie de oferta substitutiva. Os textos que ele mesmo citou vão mostrar isso. Que os filisteus pecaram e tiveram que dar uma oferta substitutiva. Mas não é. Mesmo que o texto diga que é, não é. Por quê? Porque ainda não existia esse conceito. Mas quem está dizendo que não existia? A teoria. Está vendo que o argumento é cíclico? Se a teoria diz que não existe, então não pode existir. Mas está lá no texto, existe no texto. Mas não é, porque a teoria diz que não é. Então você é proibido de pensar, como o irmão falou. Mas tem um texto, e no contexto ele está dizendo que é. Não, mas a teoria diz que não. Mas e o texto? O que eu faço com ele? Esquece o texto e fica com a teoria. Sim, não estou falando nem de conservador e de ser ortodoxo. Isso é anticientífico. É uma análise com base num argumento que a gente chama de argumento tautológico, argumento que fica girando em torno dele mesmo. É isso porque a teoria diz que é isso. Mas existem provas em contrário. Mas se a teoria diz que é, então é. Virou dogma, não é? Não tem nada de pensamento livre. Não tem nada de reflexão. É simplesmente uma análise cíclica. Mas vamos continuar aqui. Tem mais coisa. Esse é um dos pontos principais da teoria Wellhausiana. É a questão do sacrifício. Ele vai gastar páginas e páginas para mostrar que essa ideia de sacrifício era desconhecida dos outros documentos mais antigos. Tá? Então, um outro ponto que é fundamental para a teoria Wellhausiana é que a história de Israel ela parte de um fetichismo religioso, ou seja, a crença em adoração de objetos mágicos, para chegar a um monoteísmo ético. Então, para o Wellhausen, não houve uma revelação de Deus a Abraão de um monoteísmo. Houve uma progressão, uma evolução religiosa. Então, Israel partiu de uma religião mais antiga, de um fetichismo, crença em objetos mágicos, e essa religião de Israel foi evoluindo até chegar no pós-exílio e essa nova religião ser readaptada para o monoteísmo. Os irmãos estão entendendo as implicações? Está dizendo que Deus nunca se revelou para Abraão como o único Deus. Que isso é uma história formada por um grupo, é uma teologia elaborada pelo homem depois do exílio. Quer dizer que Israel nunca teve um Deus único. Eles foram evoluindo. Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Pode avançar. Isso aqui é uma citação do Geisler, né? O Geisler está combatendo, é claro, a teoria. O conceito de evolução religiosa, a maneira evolucionista de Darwin, e com forte influência hegeliana, moldou todo o arcabouço teórico de Wellhausen para a divisão dos documentos
Logo, a teoria documentária pode ser definida como um pressuposto filosófico e não como uma abordagem científica do Pentateuco. Se alguém quer dizer que é apoiar a teoria das fontes, ele tem que entender, isso é um pressuposto filosófico. Ele não tem base em uma análise séria, científica do Pentateuco. Tá? Ele está influenciado pela teoria da evolução de Darwin, então ele vai dizer, não pode surgir alguma coisa assim no monoteísmo como revelação. Isso aí foi uma evolução religiosa. Tá? E usando o método hegeliano, né? O irmão bem citou aqui também. Esse pessoal está sendo influenciado por outros filósofos. Então ela é filosófica, ela é um pressuposto filosófico. Toda a divisão em fontes feita por Wernhausen e seus predecessores e sucessores foi feita com base em uma evolução da religião de Israel. Então, de um fetichismo para um politeísmo, depois para um enoteísmo. Enoteísmo é você aceita que tem o seu Deus, mas também existem outros deuses. Os outros deuses são aceitos também, até chegar no monoteísmo. Então, eu estou dizendo simplesmente, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo a evolução de pensamento. O pessoal está evoluindo de um pensamento mais primitivo e chegando ao monoteísmo. Está dizendo que o monoteísmo não pode ter surgido como uma revelação de Deus. Abraão, ele é um processo evolutivo dentro da religião de Israel. É um darwinismo literário, né? Bom, um outro ponto de Wernhausen é que para Wernhausen e seus seguidores, a arte de escrever era desconhecida entre os hebreus até o tempo da monarquia davídica. Então, o argumento, olha, até a época da monarquia não se conhecia, era desconhecida a escrita entre os hebreus, até o estabelecimento do reino Davi. Então, eles diziam também que a forma de literatura e poesia hebraica encontrada no Pentateuco ela é muito avançada para ter sido escrito na época de Moisés. Ela também foi um desenvolvimento posterior. É muito sofisticada a literatura bíblica. A escrita era desconhecida entre os hebreus até o tempo da monarquia. Esse é o argumento deles que nós vamos mostrar, que não se fundamenta, tá? Mas o livro inteiro vai também citar que não é possível que os hebreus tivessem uma escrita, uma literatura, uma poesia tão avançada como a gente encontra nas escrituras, sendo que eles nem conheciam até a época de Davi a escrita. Pode avançar. Vamos começar a pregar o Wernhausen então. Amém? Ajuda aí a pregar esse caixão. Vamos lá. Prego número 1, Ramchandra. Não sei se eu já ouviu falar, mas em 1929, olha que interessante, 11 anos após a morte de Wernhausen, ele não estava nem vivo para ver isso. Pode ser que se estivesse vivo, ele tivesse arrependido daquilo que ele falou. Esses textos encontrados em Ramchandra, eles datam de 1400 a.C. Então está ali perto de Moisés. Tem outra forma de escrever? Tem outra forma. Com SH, né? Hã? Escreve com SH, Chamra. Mas se pronuncia Chamra. Tá. Às vezes aparece com SH lá, o Chamra. O garítico, não sei se vocês já ouviram falar dessa língua, é uma língua cognata do hebraico. Dentro das línguas semíticas, o garítico é a língua mais próxima do hebraico em estilo literário, em componente léxico. Muitas palavras do garítico tem no hebraico também. É uma escrita muito próxima da escrita hebraica. Ela data de 1400, né? E nesses textos nós já encontramos termos técnicos para sacrifício e culto. Então já eram conhecidos 1000 anos antes, mais ou menos, do século V. Porque o argumento diz que esses termos não eram conhecidos, foram inseridos posteriormente pelo documento sacerdotal. Mas numa análise de uma escrita paralela de uma língua cognata, que é uma língua do mesmo ramo, né, do mesmo linguístico, estes termos eram usados já em 1400. Pode avançar. A história de Ramchandra é desde 3200 até 1000 e pouco, tá? É uma história ampla, a quantidade de achados é grande.
Peguei alguns termos aí, tirei do Glenson também. Então, shkrev, em hebraico, hikriv, aproximar-se, prestar, aproximar-se, apresentar uma oferta. Ishe, oferta queimada. Shlemim, oferta de comunhão, que é usada em hebraico, né? Shlemim, aquelas ofertas de paz, que em algumas Bíblias traduzem assim. Acham, é aquela palavra clássica. Em ugarítico é atan. Em algumas línguas só uma mudança vocálica, mas é da mesma origem. E é justamente em ugarítico oferta de culpa. Lembra que essa palavra foi citada lá por Weyerhaeuser como uma inserção no documento sacerdotal e que era um termo desconhecido. Tá? Mas aqui, comparando com o ugarítico, a palavra significa nos textos ugaríticos justamente uma oferta de culpa. Kalil, uma oferta queimada completa. Zevah, muito usado também no Antigo Testamento, sacrifício de sangue. Matan, oferta de presente. Neder, oferta voluntária. Estes e outros termos foram encontrados em Ugarit, que é de 1400. Então, o primeiro prego na teoria de Weyerhaeuser é de que essa questão de que as palavras para culto e sacrifício eram desconhecidas até o século VII ou século V não tem fundamento na análise comparativa. Eram termos conhecidos das línguas cognatas ao hebraico, tá? E que está bem próximo ali do estilo e o léxico do ugarítico com o hebraico. Então não tem fundamento isso aí. Agora, na época dele não existiam esses achados. Foram achados somente em 1929. Mas qualquer livro que adota a teoria weyerhausiana vai continuar dizendo que só na época do documento P é que esses termos de sacrifício e de culto existiam. Então, simplesmente são ignorados os achados. Qualquer evidência em contrário é ignorado. E para ficar com a teoria, porque não tem outra, né? Alguns comparam a teoria documentária com a teoria darwinista. Não tem prova, mas não tem outra, fica com essa mesma, né? É a que mais explica sem dizer o que nós não queremos ouvir. Então, desde que não se diga que Deus criou tudo, pode-se inventar qualquer teoria. Como não tem outra, vamos ficar com Darwin mesmo, né? Desde que não se diga que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, qualquer outra coisa serve. Já que não tem outra, vamos ficar com a teoria documentária. Até que se ache outro que prove. Até agora não acharam, então vamos ficar com essa mesmo, que é continuar mesmo diante da evidência. Pode continuar? Aí um outro ponto interessante, até mesmo algumas formas de paralelismo poético encontrados na Bíblia hebraica são encontrados também em Ugarit. Lembra de que Weyerhaeuser dizia de que a poesia hebraica, de que a escrita hebraica era muito avançada para a época. Então os hebreus não podiam conhecer essa literatura tão avançada na época deles. Mas comparando os textos de Ugarit, em Ugarit, percebe claras semelhanças de paralelismo sinonímico, de paralelismo antitético, todo aquele paralelismo que a gente estuda na poesia hebraica, ou pelo menos deveria estudar, eles são encontrados também na poesia em Ugarit. Tá? Então já existia um avançado sistema de escrita de uma língua muito próxima aos hebreus, com muito contato entre os Ugarit e os hebreus mesmo. Então não tem nada de impossível de os hebreus conhecerem essa literatura e esse estilo poético. Pode avançar? Prego número 2. As tabuinhas de Ebla. Foi encontrado também, posteriormente à morte de Weyerhaeuser, também um corpo de evidência arqueológica que mostra que já haviam suposições de um monoteísmo. Weyerhaeuser fala, olha, o monoteísmo foi uma evolução. Partiu-se de uma religião primitiva até chegar no monoteísmo. Mas em outras tábuas foram encontrados, não exatamente monoteísmo como bíblico,
mas suposições que na verdade se deu o contrário, que as religiões mais antigas tinham uma visão mais monoteísta e que foram se tornando politeísta, que é exatamente o que diz o Gênesis, não é? Gênesis diz que Deus conversava ali com Adão, que havia o homem conversava diretamente com Deus, e depois os homens foram criando seus deuses e foram, é o que Gênesis diz, é comprovado pela arqueologia, por essas tábuas e outros achados em outros lugares, que mostram que na verdade uma visão mais antiga da religião era mais monoteísta e foi se distorcendo. Acaba com praticamente